Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Inovador FM a doutora Luciane Eleutério, ela que assumiu a presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na cidade de Porto Ferreira. E nós convidamos ela, também acompanhada do Dr. João, né, aqui nos estúdios, para bater um papo, para conversar, para que nós possamos, né, nós temos esse papel, né, de informar a sociedade e saber também qual é a função, né, da Ordem dos Advogados do Brasil e para que, né, está instituído aqui no município. Bom, doutora Luciane, primeiramente, seja bem-vinda aqui nos estúdios. Muito obrigada, Osni. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente. Eu agradeço a você o convite. Bom, para a gente começar então esse bate-papo, doutora, eu gostaria de saber qual que é o papel do advogado frente à sociedade, porque tem muitas pessoas que elas têm essa dúvida, né? Quais são as funções, o que o advogado ele representa para a sociedade, doutora? Sim. Bom, Osni, o advogado, na verdade, ele trabalha na busca de uma sociedade justa. O profissional de direito, ele exerce uma função constitucionalmente privilegiada. Há previsão na Constituição Federal para o exercício da advocacia, diferentemente de outras profissões, tá? A Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e é a ele quem cabe garantir as liberdades individuais e a verdadeira natureza do Estado democrático de direito, sempre em defesa da cidadania. Por isso, é tão bom valorizar a advocacia. É importante isso, já que o profissional do direito é quem está apto a garantir ao cidadão um processo justo. Existe um velho brocardo que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. Isso por quê? Porque é no escritório do advogado que o cliente vai quando ele está numa situação de aflição. Ele chega, expõe a vida dele para aquele profissional e esse profissional recebe toda aquela problemática e faz um enquadramento legal buscando uma possível resolução do seu problema. O advogado, na verdade, ele representa uma pequena parcela da sociedade que tem o dever de se indignar, de se manifestar e de tomar alguma atitude exigindo que o poder público, ao qual ele não se vincula, de qualquer forma, assuma suas responsabilidades perante a sociedade. Muito bem. Doutora Luciane, a respeito do papel, né, da Ordem dos Advogados no Brasil perante a sociedade. Então, gostaria que a senhora explicasse a respeito. Tá, então vamos lá. Eu falei do advogado, agora eu vou falar sobre a ordem instituição, tá? A ordem, ela tem uma história bastante participativa em grandes conquistas de nosso país, tá? O advogado é aquele que fala em nome dos outros. A ordem, enquanto instituição representativa da classe dos advogados, ela tem ciência do seu dever junto à sociedade, que é ficar atenta às necessidades da população. Não somente dos advogados, atenta às necessidades da população. A efetiva participação da ordem junto à sociedade, Osni, é a maior conquista da cidadania do povo. Muito bem. O que me parece é que a senhora é a segunda mulher a assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui, da subseção em Porto Ferreira. É isso mesmo? É isso mesmo. Anteriormente, eu não me recordo exatamente há quantos anos, mas eu sei que são muitos anos, doutora Lilian Braga Ramos, a esposa do doutor Luiz, os dois já falecidos, mãe do Guto, que também já foi presidente. E para a senhora é motivo de muita alegria assumir? Sim, é um grande desafio. É um grande desafio, mas eu recebi esse desafio com muito orgulho, porque eu sei que eu estou amparada por muitos colegas. Por muitos colegas. Nós temos aí muitos objetivos, entende? Não só no sentido de garantir as prerrogativas do advogado, de trabalhar para a classe dos advogados, mas também para a sociedade. Entendi.
Falando da Ordem dos Advogados da subseção aqui em Porto Ferreira, o que a subseção acaba oferecendo para a população? Bom, Osni, em termos de assistência jurídica, nós temos os plantões da assistência judiciária, que ocorrem às segundas, quartas e quintas-feiras pela manhã, das 9 às 11 horas. Nesses plantões nós temos 4 advogados cada vez. Esses advogados se dispõem a atender a população que lá vai para buscar uma orientação sobre o seu problema. Nós temos uma comissão que, se for o caso do problema necessitar de uma ação, de uma intervenção estatal, já faz ali uma triagem socioeconômica e a pessoa já sai de lá com um advogado nomeado pelo convênio da OAB com a Defensoria Pública. Além disso, nós temos comissões na OAB. Nós temos algumas comissões que tratam de interesses específicos da população, tá? Tanto na OAB São Paulo como na subseção, nós temos algumas comissões, dentre elas, umas de maior destaque, em razão dos problemas enfrentados pela população e da frequência com que esses problemas são trazidos até nós. Então, nós temos, que eu me lembre, a Comissão da Assistência Judiciária é sempre muito requisitada, até em razão desses plantões, eles são acompanhados pelo pessoal da Assistência Judiciária, pela Comissão da Assistência Judiciária. Temos a Comissão da OAB Mulher, que é voltada para os assuntos, que é mais voltada para os assuntos relacionados à violência doméstica, tá? Essa comissão também é uma comissão bastante ativa e o trabalho dela começa desde o atendimento da mulher vitimizada por agressão, o acompanhamento à delegacia, né? E todo o apoio jurídico que nós pudermos dar para essa pessoa vai ser dado na casa do advogado, junto à delegacia e tudo mais. Nós temos também a Comissão de Direitos Humanos, tá? Que visa garantir que sejam observadas as garantias constitucionais, garantidas ao cidadão, garantias constitucionais que lhes são garantidas pela Constituição Federal, tá? A Comissão da Criança, do Adolescente e das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, que também é uma comissão que tem uma atuação diferenciada por causa da procura, entende, Osni? São muitas pessoas que nos procuram porque sofreram algum tipo de violação de seus direitos, a questão da acessibilidade, transporte e tudo mais, e ali elas encontram todo o apoio que elas precisam para conseguirem o que elas necessitam naquele momento. E existe também, doutora, um projeto implantado aqui na subseção de Porto Ferreira, que é o projeto OAB Concilia. Gostaria, então, que a senhora falasse desse projeto para que a população entendesse. Tá. O projeto OAB Concilia, ele foi implantado na subseção, juntamente, no mesmo dia da inauguração da nova sede da Casa do Advogado, em outubro de 2014. Ele é um projeto que a OAB fez em parceria com o Poder Judiciário. E ele consiste, basicamente, em reuniões em que participam as partes litigantes já em um processo judicial ou ainda não litigantes, mas que têm uma situação para resolver, tá? Os seus advogados eleitos pelas partes ou então, se for o caso da parte carente, assistido por um advogado nomeado através do convênio, eles comparecem à casa do advogado, lá eles encontram coordenadores que estão dando ali para dar um suporte no sentido de fazer com que esse projeto seja um projeto sério, confiável, que observe a lei, que observe toda a questão processual, né? E ali eles têm um espaço para poder conversar e se compor quanto a uma extensa gama de assuntos. Os mais frequentes são questões relacionadas a alimentos, divórcio, regulamentação de visitas de filhos, pagamento de dívidas e outras tantas questões que ocorrem no cotidiano de uma pessoa, né? A OAB Concilia, ela funciona tanto antes de se ajuizar uma ação, como no trâmite de uma ação, quando as partes chegam num acordo. É uma maneira mais célere de obter a tutela jurisdicional, entendeu?
A criação do projeto foi uma forma que a OAB encontrou para atender ao clamor da sociedade que pede uma justiça mais célere e efetiva, né? Então, essa tentativa de conflitos mediados, ela é uma realidade atual, entende, Osni? Assim, nós temos um judiciário afogado que precisa de um braço, porque às vezes pode-se resolver uma questão com uma conversa, com uma boa conversa. Então, é nesse sentido que a OAB Concilia atua. Esse projeto visa o resgate do diálogo efetivo entre as partes. Vamos conversar e tudo mais. E através desse processo, a Ordem dos Advogados do Brasil ratifica o seu compromisso com o Estado Democrático de Direito. Doutora, assim como outras instituições de classe, a finalidade da OAB é apenas fiscalizar e dar amparo aos profissionais do direito? Não. Ao contrário de outras instituições de classe, Osni, a OAB não foi reservada uma finalidade exclusivamente fiscalizatória ou de amparo aos seus profissionais. Foi-lhe delegada também, tanto pela legislação constitucional como pela legislação infraconstitucional, ao lado da sua luta pelos interesses da classe, que ela defenda e faça com que se cumpra a lei, para que seja feita justiça, certo? Observando a ética, que sejam respeitados os direitos humanos e a Constituição Federal, obviamente. A Constituição Federal instituiu em nossa República o Estado Democrático de Direito. E o ideal do Estado Democrático de Direito é tratar a todos indistintamente como homens livres e iguais. Tanto que se diz que perante a lei, todos somos iguais. Por isso nós temos a imagem da justiça cega. É neste sentido, né? Todos somos iguais. Então, podemos dizer que a OAB, ela é a porta-voz da sociedade civil. Ela defende a cidadania e os direitos humanos. E é aí, Osni, que reside a sua autoridade jurídica, moral e ética, que faz da nossa instituição uma das entidades mais respeitadas pela sociedade brasileira. Por quê? Porque na OAB o cidadão encontra refúgio. Aquele que clama por justiça social e moralidade encontra um refúgio. Uma situação recente, a OAB tem ampla participação em vários processos históricos. Uma situação recente que eu gostaria de citar, que eu acho até importante que a população tenha consciência disso, foi televisionada recentemente, tem relação com a questão da prisão, da possibilidade de prisão de pessoas que ainda não tiveram sentenças penais transitadas em julgado. Ou seja, pessoas que ainda não foram julgadas por todos os tribunais. Uma sentença da qual não caiba mais recurso. O STF, ele relativizou o que nós chamamos de presunção de inocência, ou seja, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal definitiva. Então, isso quer dizer o quê? Que se você for julgado e condenar à prisão na cidade de Porto Ferreira, pela prática de um crime, você pode interpor recurso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. E se lá você tiver a sua sentença confirmada, você pode ser preso imediatamente, ainda que lhe caiba o direito de recorrer ao STF. A OAB se posicionou, outras instituições também se posicionaram contra isso. Por quê? Porque ofende a Constituição. Na Constituição nós temos o princípio da presunção da inocência. Observando o seguinte, Osni, 25% dos recursos que são interpostos junto ao STF, eles são reformados e essas pessoas são absolvidas. Então, corremos o risco de manter encarcerada uma pessoa que talvez não o seja, certo? Esse é um exemplo da atuação da OAB junto à sociedade. A luta dela é para que se mantenha a garantia constitucional de um direito do cidadão,
que só pode ser privado da sua liberdade depois de ser julgado por todas as instâncias. No caso, a atuação da OAB vincula-se de alguma forma a órgãos da administração pública? Não, Osni. A OAB não tem bandeiras. A OAB atua de maneira independente e preserva sua autonomia em relação ao Estado e aos órgãos da administração pública. Nesse sentido, a OAB atua, quando necessário se faz, promovendo a defesa da integridade da autoridade da ordem constitucional, ou seja, da nossa Constituição Federal. A OAB, ela desempenha um papel de representação da sociedade civil. Certa vez, eu me lembro, e me marcou, que o ministro Aires Brito, ele comparou o papel histórico da OAB ao papel da imprensa. Naquela ocasião que ele fez essa comparação, ele disse que a Ordem dos Advogados do Brasil deve manter-se distante do poder público, porque lhe cabe o dever, não é direito, o dever de fiscalizar o mesmo e não ser fiscalizada por ele. Na sua opinião, doutora, do que padece a população brasileira face aí aos escândalos, né, de corrupção que o Brasil vem enfrentando, a divulgação na mídia e todos esses fatos? Bom, eu costumo dizer para os meus filhos, para as pessoas amigas e para os que também não são amigos, muitas vezes que nós encontramos com algum problema, e problemas na OAB é o que não nos faltam, né? Que nós recebemos a população lá, é que o conhecimento é a chave de todas as portas, Osni. Tá? Eu acho que a educação de um povo é requisito essencial para que eles tenham condições de ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres. A nossa criança vai ser o adulto de amanhã. E é preciso que essa criança cresça desde os primeiros anos de vida, mantendo-se ali educada pela família, que tem essa responsabilidade, e pela escola, que tem essa responsabilidade cultural, né? Ela precisa que ela já cresça imbuída, assim, de um conhecimento, de um princípio que, no meu ponto de vista, é elementar. A ética. É a ética que mostra o que nós podemos e o que nós não podemos, o que é certo, o que não é, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Só será crítico, Osni, o homem preparado ao raciocínio e à argumentação, baseada em princípios morais e éticos, valorizados, porque hoje a gente não vê muito isso, né? E nunca relegados. Bom, doutora, a gente gostaria, né, de agradecer a participação da senhora aqui nos estúdios. Com certeza nós iremos fazer outros convites, sempre que surgir alguma dúvida, né, de algum ouvinte, nós iremos procurar, né, a senhora ou os amigos ali. Eu vou chamar de amigos, se me permitem, né, porque claro, sempre fui bem recebida todas as vezes que eu fui lá, né, para acompanhar alguma matéria, alguma reportagem. Deixar aqui os meus agradecimentos, tá? E eu gostaria que a senhora deixasse agora um recado da OAB para a população. Eu quero dizer para a população que a Casa do Advogado está de portas abertas. Lá é a Casa da Cidadania, ou podemos dizer que é a Casa do Povo. Onde houver um direito violado, a OAB se fará presente. É muito importante que a população se conscientize que é muito importante consultar um advogado, porque o advogado, ele é um instrumentador da justiça e o idealizador do direito, Osni. Muito obrigada. Mais uma vez, então, obrigado também, doutor João, que acompanhou, né, essa entrevista, e esperamos mais vezes que a senhora possa retornar aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade.